Infelizmente, esse foi o último jornal da SRTV apresentado deste cenário. Em junho, quando a SRTV completar 7 anos, os nossos telejornais ganharão cenários novos, inclusive o jornal da SRTV, ou JS, como aqui é chamado. O jornal da SRTV volta na segunda-feira. Uma ótima noite para você e um belíssimo domingo. Olá, muito boa noite para você. Boa noite. Veja os destaques de hoje desta edição do Jornal da SRTV. Exército prende 10 militares envolvidos em execução de músico. Em Teresina, a chuva deixa mais de 110 mortos e famílias desabrigadas. Relator da Previdência na CCJ da Câmara entrega o parecer na terça-feira. Alguns contribuintes isentos podem ter dinheiro a receber a restituição de imposto de renda. O Jornal da SRTV só está começando. O Exército prende 10 militares envolvidos em execução de músico no Rio de Janeiro. No domingo, Evaldo Rosa dos Santos seguia com a família para uma festa, quando os soldados fuzilaram o carro dele com 80 tiros. De um chá de bebê. Seria apenas um programa de domingo à tarde se essa família não tivesse sido alvejada por tiros de fuzil disparados por homens do Exército. Pelo menos 80 tiros, segundo a Polícia Civil. No banco da frente estava o motorista Evaldo Rosa dos Santos. Ao lado dele, o sogro, Sérgio Araújo. No banco de trás, a mulher de Evaldo, Luciana dos Santos, o filho de 7 anos e uma amiga. Evaldo, de 51 anos, morreu antes de ser socorrido. Eu falei, amor, calma, é o quartel. Ele corre, só tinha levado um tiro. Eu comecei a botar a mão na cabeça. Moço, socorre meu esposo. Eles não fizeram nada. Eles ficaram de deboche. Ai, meu Deus. Eu perdi o meu amigo. Eu perdi o meu melhor amigo, gente. O carro de Evaldo passava por uma estrada perto da Vila Militar de Deodoro, na zona oeste do Rio. A Polícia Civil fez perícia no local e informou que 2 horas antes, um homem registrou na delegacia da região que foi assaltado ali perto por ladrões que estavam num carro branco. Os indícios apontam para um homicídio, realmente para um homicídio. Foram diversos disparos de arma de fogo efetuados e tudo indica que os militares realmente confundiram o veículo com um veículo de bandidos. Mas nesse veículo estava uma família. Ontem, o Exército declarou em nota que os soldados se depararam com um assalto e que 2 criminosos no carro suspeito atiraram nos militares, que responderam à agressão. Hoje, o Exército emitiu um novo comunicado. Afirmou que os militares faziam patrulhamento regular na área de segurança da Vila Militar e que, em virtude das inconsistências identificadas entre os fatos inicialmente reportados e outras informações que chegaram depois ao Comando Militar do Leste, foi determinado o afastamento imediato dos militares envolvidos. No comunicado, o Exército Brasileiro reitera o compromisso com a transparência e com os parâmetros legais impostos pelo Estado de Direito ao uso legítimo da força por seus membros, repudiando veementemente excessos ou abusos que venham a ser cometidos. Os militares foram levados para a Delegacia de Polícia Judiciária Militar. Eles prestaram depoimento durante toda a madrugada. Uma testemunha civil também foi ouvida. Dos 12 militares que prestaram depoimento, 10 estão presos. As prisões seguiram orientação do Ministério Público Militar. Em outubro de 2017, o Congresso Nacional aprovou e o ex-presidente Michel Temer sancionou uma alteração no Código Penal Militar. Desde então, quando um integrante das Forças Armadas mata um civil, o caso vai para a Justiça Militar da União. O porta-voz da Presidência da República disse que o presidente Jair Bolsonaro não comentou o assunto, mas confia na investigação. Ele não comentou, mas confia na Justiça Militar, confia nos esclarecimentos que o Exército dará por meio do inquérito e espera que eventos de
de igual similitude não venham a ocorrer. Evaldo era músico e também trabalhava como vigilante numa creche. Hoje a família teve que buscar forças para organizar o enterro marcado para amanhã. O meu filho estava no carro, viu tudo. Ele quer foto do pai. Eu falei que o pai está no hospital. Tragédia, né, gente? Uma triste e dura realidade que se passa no nosso Brasil. A Secretaria de Educação abriu um cadastro para os alunos que perderam o material escolar e disponibilizou atendimento psicológico para as crianças que vivem em Teresina. A chuva em Teresina deixa mais de 500 famílias desabrigadas. Já são 4 dias tentando retirar a lama que quase cobriu por inteiro a casa do seu Carlos. A enxurrada levou até a criação de galinhas que ele tinha no quintal. Se eu fosse tentar salvar alguma coisa, eu teria morrido. Isso acabou tudo. Um mutirão tenta retirar os destroços das dezenas de casas atingidas pela força da água, depois que o muro de contenção se rompeu por causa da chuva intensa. Somente nessa região, 109 famílias foram afetadas. 2 pessoas morreram. Nessa escola da região, algumas crianças voltaram à sala de aula ainda sem uniforme. A gente vem procurando estar conversando com eles, dando o máximo de carinho que a gente pode, para que a cabecinha deles esqueça um pouco de tudo que aconteceu. A Secretaria de Educação abriu um cadastro para os alunos que perderam o material escolar e disponibilizou atendimento psicológico para as crianças. Os professores, o pessoal da creche, das escolas, sente como é que as crianças chegam assustadas, chegam traumatizadas, porque foi algo assim inesperado, foi algo assim muito violento. Aqui no pátio da escola continua funcionando um ponto de coleta de água, alimentos, colchões, roupas. A tragédia acabou mobilizando pessoas até de cidades vizinhas a Teresina. Desde que a tragédia ocorreu, a dona Remédio só para dormir. O filho dela ficou desabrigado. Ela começou ajudando na limpeza e agora está dando uma força na organização das doações. Não dá para parar, não. Corre aqui, corre ali, um está precisando de ajuda ali, outro ali. É assim, tem que ajudar, né? Ajudar o próximo o máximo que puder, que eu acho que é a única coisa que a gente pode fazer. A chuva também causou estragos em toda a cidade e fez aumentar o nível dos rios Poti e Parnaíba. O número de famílias desabrigadas chegou a 560 hoje. E um temporal no começo da noite paralisa o Rio de Janeiro. Os bairros mais atingidos pela chuva inicialmente foram a zona sul do Rio, a água invadiu prédios e o rio Maracanã transbordou na zona norte. Mas, na verdade, são ruas completamente alagadas. A chuva forte começou no fim da tarde. Os impactos atingiram primeiro os bairros da zona sul do Rio, onde carros foram arrastados. Ficou impossível passar por algumas vias. Nessa esquina, os carros ficaram amontoados. Quem estava dentro se assustou com a correnteza. Numa das ruas, a água cobriu um carro. A repórter Beth Lucchesi estava em um dos trechos alagados. A gente está vendo aí que essa senhora, ela precisou ser retirada de dentro de um carro, né? O carro dela estava praticamente encoberto pela água. Este homem atravessa a rua e por pouco não é carregado pela enxurrada no Jardim Botânico. A água invadiu prédios. E a estação de metrô ficou lotada. Era gente que tinha voltado do trabalho e não conseguia sair do transporte para chegar em casa. Na zona norte da cidade, o rio Maracanã transbordou. A água invadiu as pistas e as calçadas desapareceram. Até algumas horas atrás, a gente pisava no asfalto nessa rua. Só que a força do temporal arrastou uma quantidade tão grande de terra que ocupou o chão e já está aqui na altura da metade da roda do carro. Se a gente caminha mais um pouquinho, o que a gente vê é tudo alagado. Uma correnteza muito forte, é difícil até andar por aqui. Uma correnteza que trouxe destruição. A cidade do Rio entrou em estágio de atenção às 6h35. Esse é o segundo nível numa escala de 3, que significa que a chuva moderada e às vezes forte deve continuar nas próximas horas. Sirenes foram acionadas em pelo menos 19 comunidades.
como em Rio das Pedras, na Zona Oeste. A chuva também causou transtornos em outras cidades da região metropolitana do Rio. Em São Gonçalo, ruas ficaram alagadas. Ah lá, o carro enguiçou, água, muita água. Esse homem teve que carregar uma menina no colo para que ela conseguisse atravessar a rua. Salas de aula nessa escola, em Duque de Caxias, ficaram cheias de água. Paulo Guedes negou que tenha a pretensão de ser o articulador político da reforma. Não tenho um bom temperamento para fazer essa função, disse o citado à sessão do CCJ. O relator da Previdência na CCJ da Câmara entrega o parecer na terça-feira, dia 9. O relator elogiou a articulação política do governo. Disse que tem certeza que o parecer dele vai ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que discute se a proposta apresentada pelo governo é constitucional ou não. A expectativa é que seja pela admissibilidade. O relatório deve ser entregue amanhã, com 53 páginas. Nós vamos apresentar um parecer global em que vamos abordar nesse parecer todas as questões levantadas quando das audiências públicas realizadas, mas esse parecer apresentará uma única conclusão pela admissibilidade ou não dessa proposta de emenda constitucional. O ministro da Economia e o presidente da Câmara participaram de um encontro promovido pelos jornais O Globo e Valor Econômico, os dois alinhados com gravatas verdes, defendendo a aprovação da reforma. A Previdência Pública republicana é o seguinte: nenhum brasileiro vai ser deixado para trás e não há recurso mais para todo mundo. Então, a nossa reforma, pelo menos, ela vai em cima de quem pode ganhar mais. Puxa esses privilégios todos de forma que, no final, um gari ou um deputado vão terminar do mesmo jeito. Paulo Guedes negou que tem a pretensão de assumir o papel de articulador político da reforma. O ministro citou a sessão tensa na CCJ na semana passada. Eu não tenho a pretensão de ser coordenador político. Vocês viram o meu desempenho lá. Eu não tenho propriamente um bom temperamento para fazer essa função. Eu acho que até a própria coordenação da reforma da Previdência está em excelentes mãos com o Rogério Marinho. O presidente da Câmara disse que a reforma é fundamental para a democracia e a economia. Perguntado se a proposta seria aprovada se fosse colocada em votação hoje, respondeu: eu não tenho mais as condições que eu tinha até um mês atrás de ser um articulador político. Por isso que eu posso lhe responder o seguinte: se o governo quiser votar no dia 15 de junho, a pauta está dada. Se o governo vai ganhar, você pergunta para o ministro Onyx. Eu perdi as condições, e jogando de forma bem aberta aqui, de cumprir um papel, porque fui mal compreendido. Parecia que eu estava querendo me beneficiar de uma articulação política. Alguns contribuintes isentos podem ter o direito a receber a restituição de imposto de renda. A Receita Federal já recebeu este ano mais de 10 milhões de declarações do IR. Um mutirão para orientar o contribuinte. Nesta universidade em São Paulo, professores e alunos ajudam gratuitamente na prestação de contas com o Leão, obrigatória para quem recebeu mais do que R$ 28.559 no ano passado. E a nossa meta para esse semestre aqui é chegar a 700 declarações, ou 700 contribuintes atendidos. Seu Etelvino chegou com muitos documentos e também com muitas dúvidas. E eu pensei que estava tudo certinho. Aí chegou aqui e ficou faltando um documento. Nunca tentei fazer sozinho, porque é meio complicado. Tá achando que porque ganhou pouco ou passou a maior parte do tempo desempregado, essa correria não tem nada a ver com você, né? Mas, mesmo isento de fazer a declaração, talvez ainda assim valha a pena fazer essa prestação de contas, porque o Leão pode estar te devendo dinheiro. E a gente vai te explicar agora por que isso acontece. Todo mês a Receita desconta imposto de renda no nosso salário. Ela não espera fechar o ano para isso. É o chamado imposto de renda retido na fonte, cobrado sempre que o salário passa de R$ 1.903 por mês. A mordida não é pequena e ela é maior quanto maior a renda da gente no mês.
Tem contribuintes que trabalharam por apenas alguns períodos, de forma até individual, né, autônomo ou estágio, trabalhador liberal. Então precisa se atentar a esse montante durante o ano, porque pode não ter o rendimento total, mas no limite mensal ela pode ter um mês de imposto retido ou alguns meses e que já pode ter a restituição desse valor. A especialista fez uma simulação para a gente. Por exemplo, uma pessoa que tenha trabalhado apenas 6 meses em 2018, ganhando R$3.000 por mês. Somando tudo, o que ela ganhou não chega ao mínimo para ser obrigada a fazer a declaração. Mas veja, nesses 6 meses, a Receita cobrou dela antecipadamente R$344 na fonte. Dinheiro que o contribuinte só recupera se fizer a declaração. Se não fizer a declaração, não pega o dinheiro de volta neste ano. Já foi retido, para onde vai esse dinheiro? Né? Fica lá parado. Então, em 5 anos, que é o prazo prescricional, o contribuinte fazendo esse levantamento, ele pode restituir de anos anteriores, inclusive. Bolsonaro sancionou a lei de adesão automática a cadastro positivo. O banco de dados administrativo por empresas de análise de crédito tem informações de bons pagadores. A lei torna compulsória a adesão de consumidores e empresas ao cadastro. O cadastro positivo, um banco de dados administrado por empresas de análise de crédito, foi criado em 2011, mas o consumidor tinha que pedir a adesão. Ele é alimentado por informações dos pagamentos feitos pelo consumidor em lojas, bancos, companhias de água, luz e operadoras de cartão de crédito. Esses pagamentos geram pontos para formar a nota de crédito do consumidor. E com essa nota, os bons pagadores têm poder para negociar com os bancos juros mais baixos em empréstimos ou financiamentos. Com as mudanças na lei sancionadas hoje, o nome do consumidor passará a ser incluído automaticamente no cadastro positivo. O consumidor terá o direito de acessar gratuitamente as informações sobre ele no banco de dados quando quiser. E também pode pedir o cancelamento do registro no cadastro positivo quando desejar. As empresas que administram o banco de dados passam a ter a responsabilidade de garantir o segredo das informações nos moldes de como hoje se trata o sigilo bancário. O governo espera que o cadastro esteja funcionando em larga escala no segundo semestre e sirva para aumentar a competitividade entre as empresas de crédito. Todos poderão, com base nas mesmas informações, competir para oferecer o empréstimo desejado e almejado. A competição é o mais poderoso instrumento de democratização de acesso à riqueza, à prosperidade material e aos avanços da sociedade moderna. Um estudo da Serasa Experian mostra que o cadastro positivo pode beneficiar 137 milhões de brasileiros, 22 milhões que estão fora do mercado de crédito, mas seriam incluídos por já apresentarem um histórico favorável de bons pagadores. O Instituto de Defesa do Consumidor considera que a inclusão compulsória dos consumidores no cadastro e o repasse de informações às empresas de análise de crédito violam o direito à privacidade consagrado na Constituição. A lei determina que o Banco Central encaminhe ao Congresso em 2 anos um relatório sobre a redução dos juros com o uso do cadastro positivo. Esse economista afirma que é importante também os bancos informarem os clientes periodicamente. Senão, o cliente ele não tem informação suficiente para procurar saber se o banco deveria estar cobrando a taxa de juros maior ou menor. Ele vai na necessidade, pela demanda, né? Rafael nunca atrasou o pagamento de uma conta, seja de água, de luz, condomínio, de lojas de departamento. Mas até agora o banco em que ele tem conta não sabe disso. Com o cadastro positivo, eu espero realmente que agora eu possa ter uma vantagem em relação a algum financiamento, a algum empréstimo, alguma coisa, por conta de ser um bom pagador. E uma loja diferente que abriu em São Paulo. As pessoas não precisam entrar com dinheiro necessariamente. Tudo é tecnologia. Baixar um aplicativo, cadastrar os dados e o cartão de crédito. Rosto reconhecido, a porta abre. Adaptação, hein? Adaptação. Faz parte, né, do aprendizado. No
No mercadinho autônomo, o cliente faz tudo sozinho. Para pagar, escaneia os produtos com o celular ou leva tudo até a porta de saída. Sensores identificam as mercadorias sem precisar tirar da sacola. É só conferir na tela e o valor é debitado do cartão. Super rápido, prático pra caramba. Pegar as coisas, escolher, jogar no celular e sair. Super libertador, você poder vir e não ter que falar com ninguém, pegar o que você quiser. Você te falta de conversar com... Antissocial. A tecnologia faz parte de uma tendência mundial que foi batizada de varejo sem atritos, ou seja, sem barreiras. Como a do caixa, por exemplo, onde os clientes costumam perder tempo. A ideia é fazer com que a experiência da compra seja a mais fácil possível e, assim, vender mais. Se eu venho para um lugar aqui, nesse lugar que eu não vou ter fila, compro o produto, pego mais coisas, enfim, compro mais sim. O mercado abre 24 horas. Para evitar furtos, 25 câmeras monitoram a loja e também rastreiam o movimento dos consumidores. Com base nesses dados, a gente pode personalizar a promoção para cada cliente que entra dentro da loja. Os donos garantem que os dados não são compartilhados e já falam em expandir o negócio. Tem uma redução de custo razoável, uma vez que a gente não tem funcionários dentro da loja, mas tem funcionários fora. Fica mais tempo aberto, isso aumenta também a rentabilidade da loja. Se o caixa é dispensado, outras funções podem surgir. Toda tecnologia tem uma falha em algum momento que precisa de uma pessoa para fazer uma manutenção. Então, assim, acaba criando uma gama de outros serviços, de outras habilidades que são necessárias para suportar aquela inovação e aquele conforto para o consumidor. Nessa rede de atacarejo, os caixas continuam, mas a tecnologia fez os clientes ganharem tempo. Com o aplicativo, eles escaneiam os produtos. O celular emite um código de barras com o total da compra, que é paga num caixa especial, sem precisar tirar as mercadorias. Para mim, o mais chato de fazer compra é tira do carrinho, põe no carrinho, embala, coloca no carro de novo, tira novamente. Então isso, essa economia de tempo e praticidade ajuda bastante no dia a dia. A espera na fila caiu 40%. Esperar, nunca mais. Nunca mais. E nos Estados Unidos, Donald Trump demite a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos. Segundo a imprensa americana, o presidente queria que ela voltasse a separar as famílias de imigrantes ilegais. Kirstjen Nielsen foi o braço pesado da política migratória de Donald Trump. Nos 16 meses em que ela esteve no cargo, os militares foram para a fronteira com o México e a polícia jogou gás lacrimogêneo contra os imigrantes. O número de detidos aumentou. Só em março foram 100 mil, o maior em uma década. E crianças foram separadas dos pais ao entrarem nos Estados Unidos. Mas para Trump, ela não foi dura o bastante. A imprensa americana afirma que Trump queria que Nielsen impedisse os imigrantes de pedirem asilo, o que é contra a lei, e que voltasse a separar as crianças dos pais na fronteira, o que a secretária teria se negado a fazer. No ano passado, quando a política foi posta em prática, imagens de crianças em gaiolas, mandadas para abrigos longe dos pais, despertaram reações mundo afora e o governo foi obrigado pela justiça a voltar atrás. Mas muitas famílias ainda continuam separadas. Nielsen foi alvo de críticas, virou o símbolo da política migratória de tolerância zero e os opositores pediram a saída dela. Ela ficou, até ontem, quando, a pedido de Trump, entregou a sua renúncia. Menos de 24 horas depois da saída de Nielsen, Trump demitiu também o diretor do serviço secreto, Randall Fayles. Ele era subordinado a Nielsen no Departamento de Segurança Interna. Trump tem feito da política migratória sua maior batalha e também uma ferramenta de propaganda, desde a construção do muro, que era uma promessa de campanha, até mais recentemente a ameaça de fechar a fronteira com o México. Agora, com as demissões, os analistas avaliam que ele está querendo endurecer essa política, já de olho na eleição do ano que vem. O Jornal da SRTB fica por aqui. Para você, uma ótima semana e, na sequência, agora você tem as séries animadas e também logo depois de séries animadas, na sequência, tem o Jornal da Noite. Boa noite e até amanhã.